Tem uma dor que não tem nome. Não é luto, não é saudade. É a dor de continuar num lugar que já morreu por dentro. De acordar todo dia no mesmo cenário e sentir que algo essencial foi embora, mas o corpo ainda está ali, por costume, por medo, por não saber como sair de algo que um dia foi tudo. E a pior parte não é a dor em si, é não conseguir explicar para ninguém o que está sentindo, porque por fora ainda parece funcionar. Você ainda sorri, ainda responde mensagens, ainda vai e volta, mas por dentro está apagando devagar, e ninguém percebe. Só você sabe o tamanho do que está carregando. Mas hoje eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de falar. Deus não está em silêncio nesse processo. Ele está agindo. E o peso que você sente pode ser exatamente a mão dele te tirando de onde você não deveria mais estar. Fica até o final, porque tem uma palavra aqui que foi feita especificamente para o que você está vivendo agora. Se esse canal tem chegado até você nos momentos mais difíceis, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma mensagem aqui esperando por você. É difícil admitir que o lugar que um dia trouxe paz, agora é depósito de dor. Que o ambiente que um dia te acolheu, hoje te suga. Você tenta respirar fundo e continuar, mas a cada passo sente que está ficando menor. E mesmo assim continua. Por medo, por apego, por costume, porque sair parece desistir. E você não foi criado para desistir. Só que tem uma diferença que ninguém te ensinou. Existe o abandono, e existe a obediência. Abandonar é sair quando Deus ainda quer operar. Obedecer é sair quando ele já encerrou. E o problema é que a maioria das pessoas trata a obediência como fraqueza. Fica achando que insistir é fé, que aguentar é virtude, que suportar o que te destrói é prova de amor. Mas não é. Às vezes insistir é só medo disfarçado de fidelidade. E Deus conhece a diferença. A vida tem fases que terminam sem barulho. O amor se esgota sem briga. A amizade esfria sem motivo aparente. A rotina perde o sentido sem avisar. E o que sobra é o vazio tentando te convencer a insistir. Porque o medo do novo sempre fala mais alto que a voz do Espírito. Só que Deus não trabalha com teimosia. Ele trabalha com libertação. Quando ele diz que um ciclo acabou, não é castigo, é proteção. Talvez o que esteja doendo agora seja Deus te livrando de um fim muito maior. Talvez o peso que você sente não seja culpa, seja o Espírito Santo te empurrando para fora do que te mata devagar. Você não percebe, mas o céu inteiro se move quando Deus decide preservar alguém. E ele já decidiu por você. Em Isaías capítulo 51, versículo 17, a palavra diz: Desperta, desperta, levanta-te, que da mão do Senhor bebeste o cálice do seu furor. A taça do tremor bebeste e esgotaste. Deus está dizendo: acorda. Eu não te fiz para beber sofrimento até o fim. Ele está tirando o cálice da tua mão. Mesmo que você ainda não entenda. Mesmo que você ainda esteja tentando segurar. Ele está te levantando do chão onde o cansaço te deixou. E quando ele fizer isso, você vai perceber que o peso não era falta de força. Era sinal de que o tempo ali tinha acabado. O coração percebe antes da mente quando algo já não faz mais sentido. Você tenta reviver o que já morreu, e nada responde. A rotina continua, mas tudo soa forçado, automático, sem alma. O lugar ainda é o mesmo, mas você não é mais. O corpo permanece por hábito, mas o espírito já se mudou. E isso dói, porque parte de você ainda tenta honrar o que viveu ali, ainda tenta ser justo com a memória do que um dia foi bom. Só que Deus não pede lealdade ao passado, ele pede obediência ao novo. Há momentos em que o ciclo não quebra por causa do inimigo, quebra porque o próprio céu encerrou o tempo daquela estação, e quanto mais você tenta reanimar o que Deus já encerrou, mais pesado tudo fica. A mente começa a buscar explicações. Será que sou eu o problema? Será que perdi a fé? Será que fiz algo errado? Mas não é isso, é que o tempo da graça naquele lugar terminou. O que sustentava antes já não está ali. E Deus não é um Deus de manutenção de ruínas, é Deus de construção nova. Ele não te quer adaptado à dor, te quer curado para viver. Você insiste porque ama, porque tem medo de errar, porque sente que sair é desistir, mas ficar também é desistir. De si mesmo, da paz, da sanidade. O fim de um ciclo é um ato de misericórdia. Você chama de perda, mas é livramento. É Deus limpando o caminho para você voltar a respirar. E quando ele tira algo, é porque já tem algo preparado adiante. Só que o novo não nasce onde o velho ainda domina o espaço.
O coração precisa desapegar para que o milagre encontre lugar para pousar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que você viveu foi real, mas não é eterno. Foi um tempo, não a tua identidade. E o que acabou não te define, te prepara. Deus está te tirando de um lugar que parou de gerar vida, porque te quer fértil de novo. A autodestruição não chega de repente. Ela se infiltra nas pequenas concessões que a gente faz para não perder o que já devia ter deixado ir. Você suporta o que te destrói e disfarça com fé o que é pura resistência emocional. O problema é que a insistência também cansa, e chega um ponto em que até o espírito começa a se calar. O corpo obedece, mas a alma grita. O sorriso sai automático, a oração vira obrigação, e o coração se sente cada vez mais distante de Deus, mesmo orando todos os dias. Só que o silêncio de Deus não é descaso, é cuidado. Ele não alimenta o que te adoece, não responde o que te prenderia mais. Por isso às vezes ele se cala, porque sabe que se falasse para você ficar, você ficaria. Essa tentativa de segurar o que está se desmanchando é um tipo de idolatria disfarçada de esperança. Você transforma o não soltar em prova de amor, quando na verdade é medo de recomeçar. Mas o amor de Deus não pede sacrifício de identidade. Ele não quer te ver inteiro num lugar que te quebra em pedaços. Há uma diferença entre fidelidade e autodestruição. Fidelidade é permanecer quando Deus ainda quer operar. Autodestruição é permanecer quando Ele já partiu. E quando o céu muda de endereço, ficar é morrer devagar. Em Jeremias capítulo 31, versículo 20, a palavra diz: não é Efraim meu filho querido, meu filho amado, pois desde que falo contra ele lembro-me dele ainda, por isso minhas entranhas se comovem por ele. Certamente me compadecerei dele, diz o Senhor. Deus se comove por você. Ele sente dor ao te ver insistindo num cenário que te fere. Ele não vai assistir calado a tua alma desabar. O que você chama de castigo é cuidado. O que você chama de perda é livramento. A mão que fecha a porta é a mesma que impede tua queda. O livramento raramente vem bonito. Quase sempre vem em forma de separação, de demissão, de afastamento, de silêncio. Você chora. Sente que o chão abriu, mas o céu sabe que foi o único jeito de te salvar. E por mais que doa, é amor. Amor em estado bruto. Aquele que corta para curar. Deus sabe até onde o teu limite aguenta. E quando esse limite é ultrapassado, Ele se move. Não para te punir, para te preservar. O mesmo Deus que te viu insistindo, também viu o momento em que teu coração começou a morrer. E foi ali que Ele decidiu te resgatar. Em Salmos capítulo 18, versículo 16, a palavra diz: das alturas estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. A tua alma estava se afogando, e Ele mergulhou para te tirar. As muitas águas não eram pessoas, eram situações, coisas que te puxavam para baixo, relacionamentos, rotinas, fardos que te deixavam sem ar, e Ele estendeu a mão. A misericórdia de Deus não pede permissão, ela invade, ela arranca, ela muda, e o que hoje parece ruína, amanhã vai se revelar como livramento. Por isso não amaldiço, e o fim, agradeça. Foi o modo mais terno que Deus encontrou para te manter vivo. No meio do caos há uma voz que não se confunde com o desespero. Ela não grita, não força, não exige, é sussurro, é aquela calma estranha que chega no meio do vendaval, sem lógica nenhuma, mas que traz paz. É Deus falando sem palavras, mostrando que mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está ali. No meio da confusão, a voz dele é a única que não te condena. Ela não diz, eu te avisei. Não repete culpa. Ela diz, eu ainda estou aqui. Essa é a marca da graça. Falar com quem quebrou tudo e mesmo assim chamar de filho. Em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 e 12, a palavra diz: e eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. A presença de Deus não depende da ausência de caos. Ela depende da tua disposição em silenciar dentro do barulho. Quando você escolhe parar e escutar, percebe que Ele nunca se afastou. Deus não precisa gritar para provar autoridade. Ele fala baixinho e muda tudo. O caos não é o fim, é o disfarce da reconstrução que já começou.
Você não precisa continuar lutando contra o que Deus já encerrou. O amor dele está te chamando para respirar de novo. O ciclo acabou, mas você não acabou com ele. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, a palavra diz: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O novo já está nascendo, mesmo que você ainda não consiga enxergar, mesmo que tudo ainda pareça escuro, mesmo que a dor ainda fale mais alto que a esperança. O propósito não acabou contigo. Continua em construção dentro de você. O que terminou não te destruiu, te reposicionou. Deus não encerra nada por descuido. Ele fecha portas para preservar destinos. O que parecia perda era o céu te empurrando para uma nova história. E a dor que te despediu desse ciclo foi o instrumento da libertação. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra diz: Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O tempo de chorar passou. Agora é tempo de florescer, sem medo de recomeçar onde Deus está esperando. O ciclo acabou, mas a história com Deus, essa está apenas começando. Deixa sua fé nos comentários escrevendo: Deus está me tirando de tudo que me consome. E manda essa mensagem para alguém que ainda insiste em permanecer onde o céu já saiu. Que a paz volte para o teu peito, e a esperança encontre casa no teu coração.